O café com mousse e o mousse de ótimos nomes, né? Mousse de climão. Esse é bom, hein? E uma empresa e também a vida de influenciador. Então é um prazer recebê-lo aqui com a gente, Rodrigo Mussi. Obrigado. O mousse é de quê? Me conta. Olha, às vezes de chocolate, às vezes de morango, depende às do vezes clima. tem um limãozinho ali, né? Muito. Às vezes de Segunda-feira é Dom limão. É. Esse Dom Julio, olha. Obrigado por me receber, tá? Obrigada pela Obrigado presença, pelo convite. tá? Que ótimo. Ó, aqui do lado dele tá ele que tem uma extensa experiência em marketing que abrange quase 2 décadas, incluindo desde posições locais até globais. Graduado em administração pelo Mackenzie, também cursou especialização em brand e pós-graduação em CMM pelo IBMEC, ocupou diversos cargos de liderança em diferentes setores, como Natura, General Mills, né? Mills, Whirlpool Corporation e Diageo. Ingressou na Diageo no Brasil em 2016 e posteriormente passou a supervisionar o portfólio de Scott Luxury. Hoje ele é vice-presidente de marketing na Diageo Brasil. Seja muito bem-vindo, Guilherme Martins. Obrigado pelo convite. Ô Guilherme, você teve cargos globais e aí você começa, obviamente você olha o potencial do mundo, pelo menos nos segmentos que você atuou. O que o Brasil tem de diferente em relação a esses outros países, por exemplo? Poxa, vou falar da minha indústria, né? Uma indústria de celebração. A gente fala que a Diageo não é uma empresa de bebidas, é uma empresa de bebidas alcoólicas premium, mas mais do que isso é uma empresa de celebração. O Brasil é o país que mais celebra, um dos países que mais celebra no mundo. Então a gente estava aqui discutindo, né, no paralelo, e a gente tem dados quantitativos ainda da Diageo que mostram que quando a gente pensa em festa, em socialização, em olho no olho, né, dessa vontade de estar com os amigos, de ter gente legal em volta, o Brasil desponta nisso, pela energia que o brasileiro tem, por essa vontade de celebrar e socializar. Não importa se você tem um problema ou você tem alguma coisa boa para comemorar. Tudo vamos comemorar. Tudo é a gente bom, comemora né? muito, né? E faz muito parte de quem a gente é como Brasil. Então, quando a gente faz uma pesquisa dessa lá dentro da Diageo, a gente bota todos os mercados um do lado do outro e o Brasil, ele passa a ser uma das maiores oportunidades, por essa natureza do que ser brasileiro simboliza. Você, por exemplo, trabalhou com a Whirlpool, que é eletroeletrônicos, Uhum. com Natura, que aí nós É estamos falando beleza. que é beleza. O que esses mercados têm em comum? Bom, Que você consegue utilizar, né? Aham. Eu acho que primeiro a criatividade, né? O Brasil, todos esses mercados criam produtos muito específicos para o Brasil. Quando eu estava lá na Whirlpool, a gente criou uma geladeirinha que era, depois de toda a tecnologia, a gente pensou o que as pessoas estão cansadas, né, do que tem de mais novo, era voltar para o passado. Então a gente começou a fazer uma cozinha de 20, 30 anos atrás, aquela cozinha que a gente lembra da nossa avó, vintage. E aí, quando a gente lançou aquela geladeirinha retrô, aquela retrozinha vermelhinha, acho que vocês já viram, né, da Brastemp. E aí é uma coisa criada por aqui, inspirada nessa criatividade do brasileiro, e o negócio pegou. E as outras indústrias também, né? Criar e pensar para produtos específicos para o brasileiro. A gente lançou um gin agora, a marca Tanqueray, que é a nossa marca de gin lá, chama Tanqueray Bossa Nova. É um gin inspirado no Brasil, inspirado no lifestyle carioca. A gente só está vendendo no Rio ainda, que o conceito é o sabor de um ritmo suave. E aí o pessoal da Europa vê esse gin que é esse gin, o pessoal dos Estados Unidos vê esse gin que é esse gin, porque esse ritmo leve, né, que inspira muito quem está lá fora. E olha, a gente tem a presença ilustre, além dos nossos convidados, dessa belezinha que está aqui ao nosso centro, doidinha para ser... Terça-feira já pode, né? Terça já pode. O Rodrigo é bom, nesse Não uma pode, hora ele não toma pode, isso aí. Rodrigo. Eu dou trabalho com isso aí, Terça-feira pelo já amor de é um Deus, dia né? Com moderação, Segunda com dá aquela moderação. dor na consciência. Fala, não, segunda-feira beber dói, mas terça já dá uma aliviada. O Brasil Diminuiu o preço. pode, Não vamos é? comemorar, né? Já Alguma dá coisa uma a gente vai aliviada. comemorar. A gente arranja alguma coisa para comemorar aqui. Exatamente. A gente sabe fazer isso muito bem, mesmo quando não tem nada a ser comemorado. Ô, Rodrigo, você teve uma passagem muito curta no Big Brother, só que você ficou mais conhecido do que muitos finalistas de Big Brother. E quando você fala o seu nome é um nome que todo mundo sabe e todo mundo conhece e que todo mundo torceu por você. Aí me fala uma coisa, você que foi estudar fora, que você fez uma pós, o que te levou a trocar de mercado e vir para o mercado do entretenimento e aceitar essa loucura de Big Brother Brasil? Eu desde de garoto, 18, 19 anos, eu fui gerente de banco, depois fui propagandista.
Propagandista com de farmacêutica. remédios, né? De indústria farmacêutica. Então, eram os médicos, levavam os medicamentos, conhecimento técnico, sei lá. Só que o salário, CLT, cara, e pra pagar o aluguel, morava sozinho, pra pagar o aluguel, era uma vida. É difícil. Você já morava aqui em São Eu Paulo? morava em São José dos São Campos. José. Se fosse São Paulo, não aguentaria, Não dá, não. E aí eu tinha uma vida. Não era difícil, mas era ajustada. Tipo, as contas do mês e tal. E eu tinha um sonho da independência financeira. Não que o Big Brother daria, mas eu queria uma oportunidade. Eu precisava de uma chance. E aí eu fui, cara, Mega Sena, eu sei que tava difícil ganhar. Aí eu comecei a pesquisar. Eu sou um cara de estudar muito o que eu vou fazer. E passei a entender que muita gente que ia pro Big Brother, pelo menos agora, né, depois de pandemia pra cá, tinha chance. Uma chance. Aí eu fui, cara, me inscrevi. Numa madrugada, acordei lá, não conseguia dormir, na verdade, e me inscrevi. 70 perguntas e foi. No 70 site perguntas? ali. 70 perguntas no site da época, foi 2021. Aí eu me inscrevi numa madrugada, eu não conseguia dormir, porque assim, as salas da internet do Big Brother, ela enche muito rápido. Por exemplo, abriu agora a inscrição, em 2 horas vai lotar e depois vai reabrir daqui 2, 3 dias e você não sabe o horário, não sabe quando. Aí numa madrugada não consegui dormir. Falei, cara, fui lá no computador, era computador. Já tô aqui, escrevi, tava aberto o negócio. Nossa, tá tendo inscrição. Abri, fiz as 70 perguntas, fiquei umas 2 horas para responder e mandei o videozinho que já tava pronto. Cara, isso foi em março, abril. E toquei a vida. Eu trabalhava já numa empresa, já era gerente comercial daqueles aparelhos, não sei se pode falar o nome, mas aparelho Invisalign, que era gerente comercial lá do interior de São Paulo. E trabalho normal, vida normal. Em outubro toca meu telefone. Aí falou assim, oi Rodrigo, tudo bom? Tudo bom? Aqui Sou do Rio Boninho. 21, não, era 21, né? Foi Rio de Janeiro. Eu tava em reunião em Campos do Jordão com a minha equipe, com o meu time lá na época. Ai, gente, tô devendo, qualquer dia eu aí pago. ele falou assim, Rodrigo, a gente mandou um e-mail faz uma semana para você, se você quer participar do processo seletivo, mas a resposta não veio até agora, a gente precisava da confirmação. Falei, que e-mail? Eu não Olha, eles acompanhava ainda muito meu foram e-mail pessoal. atrás de Eu não acompanhava você. muito meu e-mail. Tinha um e-mail da empresa, mas o e-mail da e-mail pessoal, nada. Eu falei, caraca, eu não vi. Desculpa, eu quero participar sim. Isso era uma sexta-feira. Então é segunda-feira, 2 horas da tarde, online. Aí começou. Semana a semana. Foram as 7 etapas, até a cadeira elétrica realmente existe com o Boninho ali no meio. Em que os diretores da momento, Globo. dessas 7 etapas, em que momento você falou assim, eu acho que eu vou entrar? Cara, é que você vai passando etapa por etapa. E a cadeira elétrica ali, que você vai pro Rio mesmo, o Boninho no meio, o Dourado, os diretores da Globo em volta. Só que eles vão pra cima mesmo. Só que pra mim era uma entrevista de emprego. Eu estudava muito as coisas. E eu sempre tentei entrar nas empresas, muitas vezes não conseguia. Passava nos processos seletivos e aquilo ali pra mim era o processo seletivo. Tanto que eu fui preparado para as perguntas. Até o Boninho, uma hora, o Boninho, eu lembro até hoje. Ali eu senti que eu entrei. Foi quando o Boninho falou assim, o que você quer? Por que você quer o Big Brother? Você quer fama? Eu falei, não. Eu posso falar palavrão? Eu falei assim, tô cagando pra fama. Eu quero dinheiro, preciso de dinheiro. Aí ele falou assim, mas a maioria dá errado. Eu posso te falar que 90% dá errado. Eu falei assim, Boninho, eu não tenho a opção de dar errado. Quando eu saio de casa, eu tenho que dar certo, porque eu não tenho pra onde ir. Eu tenho que dar certo. Aí foi a hora que a sacada, ele não falou nada, eu via que ele anotou alguma coisa, eu saí dali e aí tocou a vida. Big Brother, aquela ansiedade e tal, vida anonimato, trabalho normal, vida normal, né? E aí muda realmente. Hoje, acho que tá tendo uma queda de audiência, mas na época ainda era o hype do que aconteceu. E sair rápido assim, me frustrou muito. Fui um dos primeiros a sair ali. Você foi o primeiro a sair? Não, o segundo a sair. E me frustrou muito. Aí, mas assim, eu aprendi uma coisa depois com o tempo, demora pra se assimilar, né? Que muitas vezes não é pra final ou ganhar, mas é como você sai do Big Brother, a sua postura aqui fora que pode te fazer grande. Não que eu seja, mas eu tentei e batalho pra isso. Hoje eu me sinto estagiário no meio, tô aprendendo ainda. Mas, como tudo na minha vida foi aprendizado, e eu sempre falava, eu precisava de uma chance. E a chance eu vou tentando estudar, vou tentando fazer. Até falei pro meu parceiro ali, assessor, que, cara, o mundo digital, sem estratégia, é só barulho. Mas com estratégia pode ser genial e pode dar muito trabalho comercial. Mas por que você acha que você saiu tão cedo? Se você era uma pessoa que muita gente gostava realmente de você e apostava em você, não sei se como campeão, mas que você pudesse ir mais... Que você era mais estrategista, né? Assim, que eu acho que isso... Uma coisa que eu entrei com muita ansiedade. Eu já sou era mais ansioso na época.
Mas eu entrei muito, isso eu tenho certeza que pegou pra mim. Eu entrei muito com a cabeça de comercial de empresa CLT. Aquilo ali eu Entendi. tinha que entregar, tinha que fazer. E eu juro, aquilo ali pra mim era só um jogo. Não é porque eu votava em você que eu não gostava de você. E ali eu entendi que não. As pessoas levam pro coração, Leva, e ali né? não. Porque o povo gosta, E ali eu entendia, por exemplo, eu vou votar no Guilherme. Aí o Guilherme, aí lá dentro, esse cara aí é ruim, não gosta de mim não. E aí Quer você que eu fica como um saia. mal. Não, Uhum. eu tenho que votar, gente. Vale 1,5 milhão. Pra mim vale muito dinheiro. Eu nunca cheguei perto da minha vida, perto de 1,5 milhão. E ali eu quis jogar. Só porque assim, na casa, juro, não tem nada pra fazer, bicho. Não tenho o que fazer. E ali, eu ocioso. Falei, vou começar a jogar. Aí começou a fazer aqui, ali, ali. Só que eu acho que eu fui muito ocioso. Hoje, não faria assim. Faria jogando, mas não tão rápido em 1 ou 2 semanas de jogo. Entendi. Óbvio que depois teve muita gente que falou, devia ter ficado. Mas eu acho que eu saí na hora certa. Sabe por quê? Porque você não sabe qual é o caminho que pode te tomar ali dentro. Você vê muita gente, não desmerecendo, mas muita gente que foi no meu e outros, ninguém lembra muito. Cite Mas dois assim, não é nomes demérito. de quem a gente não lembra. Cite Oh. 2. Oh. Brincadeira. Aí eu inferno. Mas eu não lembro também, Mas, né? por exemplo, não é demérito nenhum não ser lembrado. Mas ser lembrado, você continua trabalhando. Eu lembro disso. Não é questão da fama. A fama, eu realmente ainda continuo meio assim pra fama. Mas eu quero trabalhar, eu quero tentar uma vida comercial. Claro. E você ser conhecido te torna a fazer mais coisas. Vou te dar a oportunidade de querer fazer alguma coisa. E quando não é demérito ser esquecido, mas também lembra-se que também o trabalho pode diminuir. E a chance da minha vida foi essa. E ainda tive um acidente nesse meio ainda, né? Que me travou. E coisa pouca, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas antes, Guilherme, aproveitando, porque assim, aí o Rodrigo está falando de ele se tratar como um produto, certo? Se trabalhar como um produto e continua nativa. Foi 2022 que você esteve, né? 22. Nós estamos em 2025 e o cara estava na China agora fazendo uma ação para a BioID, que daqui a pouquinho você fala. Então, ou seja, continua nas cabeças. Como é que você trata, porque você tem vários produtos no seu portfólio, como que é a definição dessa estratégia de marketing para tanto produto e com tantos pontos de contato, como a gente falou, tem digital, tem evento, tem a parte cultural que pode ser um pouco mais profunda. Como que é essa escolha? Eu acho legal você falar desse jeito, porque em marketing, quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente precisa fazer uma estratégia para que as marcas sejam vistas e quando elas serem vistas, elas têm que ter uma personalidade. Então, a gente fala muito lá toda a minha carreira, né, que as pessoas se relacionam com marcas do mesmo jeito que elas se relacionam com pessoas. Então, a hora que você tem uma marca que você gosta, você gosta dela porque ela tem uma personalidade, porque ela tem um tom de voz, porque ela representa um conjunto de valores, né? A gente estava falando sobre Johnny Walker e Keep Walking. Keep Walking é muito forte. É uma das poucas marcas que eu conheço que tem um mantra que é quase como se fosse uma pessoa, né? Que tem uma forma de pensar. Então, lá para diferenciar uma marca da outra, a gente trata como se fossem pessoas mesmo. Então, se Johnny Walker falasse, qual que seria o tom de voz dela? O que ela iria acreditar? Né? Como que você traz isso à vida, né? E aí, isso ajuda a diferenciar e ajuda a colocar essas marcas num lugar de liderar. Porque a gente não olha para o lado e quer ser igual uma marca que está do lado. A gente quer que as marcas tenham essa personalidade. É muito legal trabalhar numa empresa que tem Guinness, né? Como uma das marcas de cerveja que mais crescem no mundo. Dom Julio. É uma marca de tequila que é a primeira marca da América Latina que leva a América Latina para o mundo inteiro. Esse espírito latino, essa vibrância, né? Tava no Oscar com um drink dentro do Oscar. E Johnny Walker que você fala de Keep Walking. As marcas são muito maiores do que as garrafas. Então, é desse jeito que a gente diferencia uma marca da outra. Eu costumo falar, quando a gente vai fazer um briefing de Johnny Walker, é muito fácil chegar para uma agência e falar assim, eu quero vender mais uísque. Mas essa é uma marca que o nosso briefing começa assim, eu quero deixar legado. Eu quero que as pessoas lembrem de um marco que essa marca deixa. E aí isso, nesse ecossistema barulhento, que é o digital, ajuda a gente a se diferenciar. Porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Se você olha... mercado de bebidas, por exemplo, é uma mesa com um amigo em volta, com drink na mesa, e você olha todas as campanhas, você não consegue diferenciar uma da outra. Aí quando vem uma marca como Johnny Walker, escolhe colocar Laíde Costa,
que é uma cantora com 88 anos, que criou a Bossa Nova e que a gente está fazendo o mantra de Keep Walking ser vivo, nenhuma outra marca fala dessa forma e nenhuma outra marca poderia falar dessa forma. E é aí que a gente se destaca. Mas aproveitando que você está falando de personalidade, o Red Label tá aí, já faz parte da vida de todo mundo, no Brasil inteiro. Qualquer lugar que você for, você encontra um Red Label. Como é que vocês estão tratando essa campanha nova da Red Label? O Brasil é o mercado número 1 de Red Label no mundo. Caramba. Ah, não sabia. Nós somos o país que mais vende. A gente tem algumas capitais no Nordeste que é o maior consumo per capita. Recife é uma dessas. Recife, né? No mundo. Né? Obviamente que a gente vem trabalhando um consumo com muita responsabilidade, com muita consciência. Então hoje eu tenho muito orgulho quando a gente olha a forma como as pessoas bebem e você vê que mudou muito dos últimos 10 anos para cá. O gelo importa, o copo importa, o drink importa, a coquetelaria, né? O coquetel mudou completamente a forma como o consumidor relaciona com a categoria. E Red foi um whisky, foi o primeiro whisky criado pela família Walker. E quando ele criou, ele pensou assim, eu quero um whisky que mesmo se você mistura ou tomar puro, você vai notar. Você vai perceber que ele está lá. Enquanto tem outros whiskies que foram feitos para não ser notado, né? Que é para... eu nem sabia que tinha whisky aqui, né? Para aquele não bebedor de whisky. Esse é para um cara que tem um paladar que tem mais personalidade, que vai detectar. Você vai tomar ele com água de coco ou com um drink, você vai ver que ele é percebido. E a cor vermelha é assim, né? Eu lembro, a gente fez um estudo que a gente viu como o mercado de beleza ressignificou que era a cor vermelha, né? O batom vermelho, que por muito tempo, acho que a sociedade colocava quem usava batom vermelho num lugar, e o mercado de beleza falou, quem coloca batom vermelho é porque quer ser notado, né? Quem tem essa personalidade. Então o Red ele foi criado para isso, desde a cor até o sabor, um whisky que é para ser notado. Então essa é uma campanha nova que a gente está lançando agora, criada no Brasil, criada pela OMAP, que é a nossa agência parceira aqui no Brasil. E ele tem um passaporte carimbado para outros mercados na América Latina, outros mercados no mundo. Isso coloca a gente num lugar de criar para o mundo inteiro também, numa marca que é tão grandiosa como o Johnnie Walker. Eu até falo da Red Label, assim, particularmente de amigos meus, os caras saem, eles querem o Red Label. Tipo assim, para começar, para terminar. E uma coisa que eu acho muito interessante amigos, se pegar o Brasil, 85% do brasileiro tem dificuldade de falar em público. Tem dificuldade de falar, de se conhecer, tipo, de se mostrar falando. E muitos amigos meus são travados nisso daí. Cara, e eles... marcou eles, eu tô falando de dois amigos, o Diogo e o Roberto, marcou eles porque eles ficaram travados, eles saíam e ficavam travados. Eles gostavam de Red Label, passaram a beber, cara. Mas assim, nada de beber, moderado, mas socializava. Cara, os caras são apaixonados e eles lembram isso porque parece que libertam eles para socializar. Tá, então me responde uma coisa, vocês dois, quando vocês querem tomar um porre, porque assim, todo mundo em algum momento já quis tomar um porre, assim, hoje eu preciso dar uma relaxada. Qual é a bebida que vocês, né? vocês bebem pra... Eu até curei o gin, eu sou fã do gin. E aí que você vai tomar um porre? Oi? Eu vou tomar um porre. Eu não tô falando pra degustar, assim. Eu gosto. Eu gosto de né? festa, né? Eu não gosto de tomar porre. Uma pessoa elegante, pelo amor de Deus. Não faça a gente passar vergonha. Eu acho que é assim, ó. Calma. A cultura, o negócio do drink, da coquetelaria, eu acho que abre um caminho para você experimentar. Porque, por exemplo, você vai falar do gin, né? O gin tônica é muito diferente do Negroni, que é muito diferente do Fitzgerald, que é muito diferente de um Dry Martini, por exemplo. Todos eles podem ser feitos com a base do gin, mas traz muita personalidade. Então, eu acho que conforme a gente foi construindo essa cultura de drink, eu sempre tento experimentar um drink novo, ou que tá pegando. Se você for para um bar e pedir para um bartender falar, puta, o que as pessoas estão gostando aí? Por exemplo, lá fora, o drink com café começou... Tá mesmo. Tá no auge, começou a crescer. Então, você faz um espresso martini, que é um dry martini com um café. E tem umas histórias super legais, né? Você vê os nomes dos drinks, que é o Fitzgerald, que é inspirado numa pessoa. Até aqui a gente está pensando que a gente quer criar um drink clássico inspirado em algum brasileiro. A gente vai fazer isso algum dia. Mas eu acho que a indústria de coquetéis é o que me inspira a experimentar um pouco mais para socializar. Eu sou mais do gin tônica clássico. Eu gosto do gin. Clássico com tônica zero. Tá rindo por quê?
bebe. Se tem álcool, você bebe. Olha só que Qualquer absurdo. troço você põe no copo, tem álcool, você bebe. É o seu paraíso. Agora, não deixe nossos convidados desconfortáveis, porque olha a cara de absurdo. degustadores. Para com Ao isso. contrário, Para com- desculpa, Não, do lado eu bebo, de cá, eu né, gosto de gente? tomar um gin tônica clássico. É a bebida do... Vou para um evento e tal. Eu posso experimentar uma coisa ou outra. Mas assim, eu sou um pouco mais tradicional. Esse aqui eu gosto, Aham. me sinto mais confortável. Posso tomar uns 3, 4 e fico numa boa. Se eu ficar só nele. O gin, particularmente, não me dá ressaca. Então, Tipo, me deixa me bem. deixa tranquilo. Deixa É tranquilo, por isso é. que eu prefiro. Porque Por isso que eu gosto pra mim mais. cai melhor. Cai mais que a vodka. Pra mim, o gin é melhor. Ó, a gente vai pro break agora. Você que tá com a gente aqui no digital, você vai ficar com um vídeo um podcast, um trecho do seu podcast, com a Hariane, vocês falando sobre a relação dela, sobre a suposta relação dela com Caio Castro. Tá. A Hariane já Perguntei na esteve cara aqui com de a pau. gente. Gente boa. E que terminou o namoro. Então, com o filho do Leonardo, por que a gente isso também que faz pintou fofoca, esse né, E eu levei gente? o filho do Leonardo Matheus semana passada pra fazer tatuagem. E eu Você fiquei. levou ele? Levei, tava em São E Paulo. ele traiu ou não traiu a Ariane? Não. Gente. Ele fala que não. Falou Eu não que vou me não. meter, me Então põe fica nessa. aí a Não. enquete. Traiu ou não Olha traiu? só, a gente vai assistir um trecho, ele conversando com a Ariane. Na volta, ele vai contar pra gente se traiu ou não. É já. No começo do relacionamento, eu sentia. Fala. Fecha. Aquelas. Você viu uma notificação? Eu vi que eu caio Castro. Não, não Ah, é eu nada. vi, eu vi. Calma. Eu boto ele no VIP, ele merece. Um grande amigo. Sempre encontro nos rolês. Mas se encontrou no Sim, carnaval. eu vi ele numa festa lá. Vai, rolou, vai. Vocês ficaram. Qual o problema? Não, a gente só conversou normal, menina. Aqui ficar o quê? Ela foge, ela viu que é experiente. É um grande querido. Pô, o cara lá, quando termina, o cara se acha, não tô falando que ele fez isso, mas a galera se acha, tá pegando geral, tô solteiro e tal. Aí ele olha assim, minha ex com a Caio Castro. Tipo, Você acha que afeta o ego? você tá louco. Eu tô falando com um homem, você não tem noção. Acho que afunda deve o ter ego. de boa, acho que não deve ter afetado, não. Afunda o ego. Tipo assim, amigas minhas particulares falando, tipo, mandando pra mim quando eu fiquei sabendo pelas minhas amigas. A volta por cima que eu queria ter. Tipo, era você ali a foto, você e o meninão aí, ó. Você e o meninão. Estamos de volta com o REC na Nova Brasil. Hoje recebendo o Rodrigo Mussi, apresentador e influenciador, e o Guilherme Martins, VP de Marketing da Giajo Brasil. Rodrigo, a gente foi pro intervalo vamos assistindo um trecho do teu podcast com a Ariane. Se você quiser falar se traiu ou não, é contigo. Mas é uma oportunidade para a gente falar do seu lado apresentador. Como é que começou isso?
Cara, E qual foi a pior entrevista que você já fez? Ah, mentira. Né? É pior, pô, não me ferra, não. Fala assim, é hoje com vocês aqui, a pior mas entrevista que estou hoje é nossa, participando. hoje é melhor, nossa. Cara, o que acontece? Quando, boom, mudou a vida do nada, né? Realmente muda a rede social. Só que assim, em particular, esse negócio de influenciar da minha parte, pô, postar café da manhã, nada contra as pessoas fazem isso. Academia, não era muito esse negócio de influencer, não era muito da minha veia. Eu queria fazer alguma coisa. E assim que eu saí depois do acidente e tal, a Globo me deu a oportunidade de ficar no Projac, tendo uma oportunidade de apresentar, de aprender a ser apresentador. Aprendi com grandes nomes ali, uma época no Projac. Cara, eu gostei. Mas como foi isso? Eles deram, tipo, Tipo um assim, eles me laboratório? levaram pro G-Show no Rock in Rio, aí fui repórter, gostaram, aí me deram a oportunidade no Projac. Aí fui lá aprender, falei, caraca, que legal. É difícil, né? Eu achei que, assim, tem que estudar realmente, tem que saber, tem que ler. Aí eu conversei com uns grandes nomes que eu sou muito fã, por exemplo, Thiago Life. Cara, ele destrincha inteirinho o que ele vai falar, mas ele lê tanto antes. É um gênio, né? É um gênio. Preparado. E é São Paulino também, né? É um gênio, mas é engraçado, os caras se dedicam ali pro negócio. Não é uma coisa assim, vou lá, vou apresentar. Não é. E eu comecei a gostar. Aí veio, logo de seguida, o Café com Mousse, o TikTok contratou e me deu a primeira oportunidade, que foi 10 entrevistas. Mas como é que foi isso? Você já tinha o seu projeto e Não, mostrou pra eles, ou o TikTok criou esse projeto porque pra o você? G-Show a Globo me deu uma oportunidade, fui bem. Aí depois fui pro Projac e isso deu a Globo é forte, não tem jeito. E aí o TikTok, pô, vou querer fazer um programa com você sobre superação, falar de coisas mais profundas de gente famosa, tipo humanizar famosos. E me deu a opção de fazer o Café com Mousse, o nome, né? Que é muito bom. Muito bom o Foram nome, 10 né? entrevistas, cara. E foi que legal, meu primeiro programinha ali teve 3 grandes patrocinadores, que, né, o que a gente sempre brinca que patrocinador é o que realmente desse tá Pode legal. falar os nomes. Teve o PagBank, a Chili Beans e a Duck Bill, que é de doce. Valores que eu nunca imaginei na época do patrocinador do programa. E aí foi grandes nomes, cara. E imagina eu assistia Giannichini na novela, tô entrevistando ele ali, ele falando do câncer do pai Que lindo, dele. simpático, né? Cara, a Laís Que ódio. Souza, atleta olímpica, Muito legal. que, cara, fala Passou sobre por o isso. abuso sexual que ela sofre depois do acidente, pelos cuidadores dela. Isso me impressionou. Isso, quando eles falaram que Abuso o sexual. que mais me impressionou de todas as entrevistas que eu fiz hoje foi a dela. Porque, cara, a menina é um amor de pessoa. Ela, né, quem não lembra, ela mexe só do pescoço para baixo. Num acidente de No- esqui, né? de esqui. E ela era atleta olímpica, né? E, enfim, ela veio toda boazinha. E aí começou a entrevista. Eu sempre fazia a pergunta. E eu não me liguei dessa pergunta. Pra você ver como eu já era bem estagiário, né? Hoje eu sou estagiário 2, antes era 1. Aí eu falei assim, qual foi o momento mais difícil para você? O acidente, ali, o pós e tal. Ela falou, indiscutivelmente, foi o pós. Eu falei, ué, por quê? Porque ela tem, por dia, 4 cuidadores, que revezam as horas. 6 horas, 6 horas, 6 horas. Tipo, entre homens e mulheres, cuidadores. Há 10 anos foi o acidente, 10, 12 anos. E ela fala... Eu falei, por quê? Ela falou assim, eles me abusam sexualmente, eles abusaram sexualmente de mim. Cara, na hora, e era ao real. vivo. E eu falei, cara, falar, o né? que falar? E eu falei assim, mas como assim? 1 ou 2 nesses 10 anos? Ela falou, não, de cada 10, 4 abusaram sexualmente de mim. Que negócio surreal. E eu falei assim, e aí, na hora, você esquece, câmera. Aí eu comecei a perguntar, mas como que... Porque ela não sente, né? Do pescoço para baixo. Eu falei, mas como que você sabia? Ou via? Ela falou assim, o meu maior terror é quando me viram de bruço. Porque eu não sinto, mas eu sei pela sombra. E Ai, aí que ela vai, horror, ela nos gente. denuncia e tem aí tinha, sei lá, as coisas é muito pesado, cara. É pesado. Meu Deus, Nossa, claro. E aí eu Imagina. falei assim, mas e quem confiar? Ela falou, não confio nem na minha família. Cara, e ali numa entrevista, Exato, e até né? hoje o que é legal, cara, foi uma coisa que ela falou que reviveu a vida. Porque depois dessa entrevista foi tão forte. No outro dia eu tava no Globo News ao vivo falando esse caso, a Record falando, CNN falando, Sport TV. Cara, é uma coisa que eu não imaginava, da repercussão muito Da repercussão. grande. E Do seu depois, assim, primeiro ela falou que programa, né? começou a fazer. Ela falou que foi. Escrevem por ela, pra mim, que ela foi lembrada.
Ela faz publicidade, ela foi chamada foi pelo pra Cazé? Casa TV, Eu vi ela na fazer a Cazé. Olimpíada. E ela agradece até hoje, foi aquela entrevista que... Trouxe ela à tona de novo. À Por um tona. motivo que, porra, Sim. preferíamos que não tivesse acontecido, mas voltou. E aí, cara, pra finalizar a pergunta ali, que e era véspera de carnaval, eu lembro disso, de 2023. Ela perguntou o que você tá fazendo no carnaval. E eu, depois do meu acidente, eu não enxergo de um olho, não sabia se ia voltar a andar. Então tem várias dificuldades. Depois a gente conversa sobre várias dificuldades que eu tenho depois do acidente. Então, não voltei normal. E eu falei, tô meio desanimado, porque eu tô em dificuldade de enxergar ainda, tal. E ela falou, não fala isso não. Eu falei, por quê? Sabe qual é o meu maior sonho? Era ir dançar no carnaval. Mano, tipo, é tão forte, mas é uma coisa tão forte dela, que ela falou assim, o que você faz todos os dias é meu maior sonho, então valoriza isso. O que você faz? Levantar, acordar, andar. Tipo, ela falou, meu maior sonho é o seu sonho, é o que você faz todo dia. Cara, na hora, o meu diminuiu. Desapareceu, na real. Conversando com ela, assim. Cara, então, esse tipo de papo tem a oportunidade de colaborar para uma mudança, pelo menos, de mentalidade dos outros. E tua também, você vê que você sai transformado. A gente tá ouvindo aqui agora, depois você já... Cara, nossos problemas, esquece. Você fica com vergonha de falar que tem problema. Sim. E a gente tem problemas tão banais, né? Eu sou uma que adoro reclamar da vida. Desculpa, gente, hoje não vou reclamar mais, mas amanhã eu volto. Ô, Gui, deixa eu te falar uma coisa. A gente foi pro comercial, né? E aí eu gostaria até, inclusive, de te pedir desculpa pela presença do Emerson. Que semana que vem ele já não vem mais. Porque é uma pessoa indelicada, uma pessoa que realmente não tem conteúdo. Certo. Para de me humilhar. E a gente veio falando sobre bebida alcoólica. Eu tenho 2 questões com você com a bebida alcoólica. Nunca bebi, sabia? Nunca bebi. Tenho uma curiosidade para provar, mas nunca bebi. Qual é a maior dificuldade de se trabalhar com bebidas alcoólicas nos dias de hoje? E eu também gostaria de falar sobre a campanha que vocês estão lançando hoje, não é? Estão lançando hoje no YouTube. Tá indo pro ar agora. Tá indo pro ar agora. Logo então, mais. ou seja, você pode assistir no YouTube a campanha e Fortes são elas, né? que é uma campanha que vocês Essa é a campanha de acertaram Red. Fortes são elas, a gente lançou ano passado. Sim. maravilhosamente bem. Então, vocês provavelmente têm uma dificuldade hoje de trabalhar com bebida alcoólica, mas a cada campanha que vocês lançam, vocês dão um acerto, assim, absurdamente grande. Como é isso? Então, eu não costumo falar que é um problema, uma dificuldade. É um contexto. Que, para mim, é só um contexto. Numa empresa, a gente está presente em mais 180 países. A gente tem marcas, tem mais de 200 anos, né? A gente tem um compromisso com a longevidade dessa indústria e desse negócio. Como eu falei, é um negócio de socialização, um negócio de celebração. Isso tem que estar presente na vida das pessoas, porque é isso que junta as pessoas num mundo muito virtual, muito digital. Você fazer um convite pro analógico, pro olho no olho, pro pele com pele, isso acho que é muito importante para a sociedade. E uma agenda de saber beber sempre fez parte da Diageo. A gente tem programas que estão completando 20 anos já, de ensinar mesmo, de trazer mensagens de moderação. E eu costumo falar que o nosso mote é fazer um convite para as pessoas beberem melhor, não beber mais. Então, quando a gente muda, esse negócio que a gente estava falando da cultura de drink, ele é um convite para as pessoas beberem melhor. Então, eu vejo tudo que acontece hoje em dia, na verdade, como uma oportunidade para a Diageo, que tem marcas premium, que a gente sempre falou de moderação, que a gente sempre fez um convite para as pessoas beberem melhor. Quando une a fome com a vontade de comer, de que as pessoas estão buscando moderação hoje em dia, as pessoas estão buscando experiências melhores, as pessoas querem gastar mais com bebidas e com experiências mais premium, experiências mais caras. Então, nós estamos falando do nosso negócio, que é um negócio de valor. Mas quando você fala, as pessoas estão buscando qualidade, essas pessoas são quem? Essas pessoas são as pessoas mais velhas, que já passaram daquela fase do tipo, qualquer coisa tá bom, eu quero ter um dinheirinho para poder comprar? Ou você acha que essa galera mais jovem que consome bebida alcoólica já vem buscando essa qualidade melhor? Todas as pessoas, por hábitos e dados, todas as pessoas, independente da faixa etária, estão buscando essa transformação. Estão buscando hábitos mais equilibrados de tudo, tá? Seja no consumo de álcool, então mais moderado, que, de novo, foi tudo que a gente sempre quis como indústria, tudo que a gente sempre pregou.
desde equilibrar a tela, o uso de tela, desde equilibrar a quantidade de açúcar que se consome, até a gente viu lá de moderar as amizades e começar a ver quem são aquelas pessoas quem vale a pena mesmo. Então esse hábito, esse comportamento de equilíbrio, ele está presente em tudo para todas as gerações. Agora, a geração mais jovem, ela já entra, né, na maioridade e numa idade que pode consumir bebida alcoólica com um hábito mais moderado do que as gerações passadas. E a gente não consegue cruzar se isso vem de um processo educacional ao longo dos últimos 10, 20 anos, mas a gente consegue inferir que isso também foi parte de um trabalho que a própria indústria fomentou, né, muito. Então, assim, eu só vejo isso como uma oportunidade, isso como uma longevidade, porque, de novo, você saber celebrar quer dizer que você vai celebrar mais. Sim, com E certeza. que vai continuar celebrando, né? Então, de novo, a gente fala dessa agenda com muita propriedade, sem nenhum melindre e sem nenhum olhar sobre isso como um problema, só como uma oportunidade. E é por isso que a gente vem sempre lançando campanhas e formas novas de consumir. Você estava falando do gin, né? O gin foi uma intenção nossa construir no Brasil. Eu estava à frente de uma unidade de negócio quando não existia gin. E a forma como a gente trouxe o gin à tona no Brasil foi um copo novo. Aquele copo bonito, né? Robusto. Que você bebia com os olhos, né? E as pessoas queriam postar antes de experimentar, porque era beber melhor, né? Quando você falava de quem se via numa foto com aquela taça de gin na mão, ela transmitia para o mundo outra coisa, né? Do que qualquer outra bebida antes. E, de novo, olha o poder de uma experiência melhor, né? Que faz com as pessoas. Então, eu lembro quando a primeira vez que a gente entrou num grande festival com gin tônica, com aquela taça, as pessoas ficavam procurando aquela taça em qualquer lugar. Foi um primeiro Lollapalooza que a gente entrou com gin tônica. Virou clichê a foto já. Queria ter virou todo mundo taça hoje, na mão. todo mundo. Entendeu? Isso virou depois para um outro copo de um Fitzgerald, daí virou a indústria dos gelos diferentes. Quem já não viu o gelão redondo, né? o gelão no formato de um diamante, um gelão quadrado? Toda a indústria evoluiu. A indústria de tônica evoluiu. Né? Se você vai para um supermercado e você olha a gôndola de água tônica, o que era 10 anos atrás e o que é hoje, você tem uma embalagem de vidro, que é uma embalagem mais premium, você tem a tônica rosa, você tem a tônica de limão siciliano, você tem a grande se você vai dividir. Então, de novo, é um outro sinal de que o mercado se sofisticou, de que o mercado premiumizou, de que não é mais essa mistura pela mistura, é com uma intenção de beber melhor. E aí essa campanha que a gente lançou, de novo, o feito para ser notado é justamente essa intenção de que importa a bebida que você está colocando dentro do copo. Importa a marca que você vai escolher. E dentro de você também, né? Obviamente, né? Então aqui a gente está falando de marcas, de novo, com uma qualidade que a gente não consegue nem comparar, com um tempo de vida, que a gente também é uma das melhores marcas de uísque, é a marca número 1 de uísque que tem no mundo, no Brasil também. Então, assim, e de novo, como a gente olha a categoria de bebida alcoólica muito além da garrafa, as campanhas acompanham isso. Né? Então, sei lá, Johnnie Walker, Keep Walking, como eu já falei. Não tem um grupo de pesquisa que a gente faz com o consumidor que não lembra 2012, o gigante acordou. Né? Uma campanha... Quando o Pão de Açúcar se levanta, começa a caminhar e só aparece o gigante acordou, Keep Walking Brasil. Simples assim. Corta era a Laíde. Gama na época. Isso marcou. Marcou muito, né? E ainda mais naquele momento político, inclusive, que a gente vive. Muito forte, né? E é uma marca que você não precisa tomar partido, que você não precisa falar de nada de uma forma muito clara. Você só fala, Keep Walking. Se tem alguém andando para trás... Seja o que caminha para frente. Simples assim. É muito forte. É igual, eu me inspiro muito em Nike, né? Em alguns momentos, quando você está paralisado, just do it. São poucas as marcas no mundo que conseguem ter... de novo, eu falo de Johnnie Walker, me arrepio um pouco, porque as pessoas tatuam isso. Né? Colocaram no carro, tatuaram isso. Aí o gigante, o Pronto da Laíde, que a gente já comentou, que incrível uma campanha como essa. Eu estava vendo um dos conteúdos aqui, de vocês, eu vi a Carolina Ferraz falando com alguém, né, sobre colocar mulheres 50 a mais em campanhas. Eu acho que a gente não tem idade, né? A gente coloca de novo, quando a gente escolhe colocar Laíde Costa aos 88 anos como cara da marca Johnnie Walker,
é porque a história é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E isso deixa legado. A gente estava falando de Fortes São Elas, né? Que a gente acabou de lançar uma campanha de Johnny Walker, de novo falando disso e da proximidade com a mulher. Depois daquela frase, né? De Deus me livre uma mulher no topo. E a gente com um ponto de vista de que a mulher pode ser o que ela quiser. E aí a gente falou muito de que falam que o uísque é forte para a mulher, fortes são elas. E dando vários relatos sobre coisas que as mulheres passam e que mostram a força da mulher no final. É muito difícil você ver uma marca de produto que não olha só para o consumo e para a venda em si, mas olha o impacto que ela pode deixar. Isso que me dá orgulho. Estar à frente de marcas como essa. É legal que você está falando o valor de comprar a garrafa, de ter uma garrafa. Eu lembro quando era SLTzão, né, e tal, e tinha as metas da semana. E aí, nosso time lá era 10, 15 pessoas na rua, trabalhando. Quando a gente batia, a gente fazia questão de realmente comprar aquela que a gente queria, porque a gente bateu a meta e trazer uma coisa diferente para nós. É uma premiação. É uma premiação de comprar a bebida. A gente ia fazer o happy hour, a gente comprava realmente a bebida melhor ou mais cara, que a gente não tinha condição no dia a dia. Mas por quê? Que a gente premiava a nossa semana de resultado com aquela bebida. É um símbolo de sucesso, né? É um símbolo de status. É diferente. Por um mundo que tenha mais brindes e momentos como esse, de novo, num mundo como hoje, eu costumo falar que o brinde é a socialização e o convite é a vida real, faz muita diferença. A gente estava, no decorrer dessa resposta agora, o Guilherme falou sobre você mudar a postura, rever seu posicionamento, e aí com o consumidor revendo como é que consome, e mudando a maneira com que você experiencia a vida. E aí eu queria aproveitar isso para a gente falar um pouquinho de como a sua vida mudou, de como você mudou, como você passou a encarar a vida depois do acidente. E aí, claro, você pode falar, obviamente, do que te dificultou, mas das coisas que foram boas para você depois disso. Sim, cara, realmente foi um momento muito difícil. Eu falo para as pessoas que eu visitei Inferno e Vida. Primeiro, assim, que eu achei, né? Pô, eu tive a chance de uma virada da vida. Tipo, financeiramente sempre foi muito difícil para mim. Eu tive uma chance que, né, mudaria a minha vida. 3 semanas depois, tem um acidente. E o que eu tinha na minha cabeça? Que sucesso era aquilo ali. Eu tinha saído do Big Brother, eu tava ganhando roupa que eu não tinha condição de comprar, ganhando tênis, ganhando Lollapalooza. Eu lembro, tirando foto com você. Quando eu respeito antes, eu comprava de cambista para entrar. Ali eu tava sendo convidado para ir em camarote das marcas. É uma coisa que eu tava vivendo um sonho aquilo ali. E para mim aquilo ali era sucesso. Mas sucesso não era aquilo. Sucesso foi para mim, depois do acidente, quão alto você consegue saltar quando você tá no fundo do poço. Isso te faria sucesso. E eu tava no fundo do poço. E eu visitei o Inferno e Vida, porque eu falo, morrer ou viver é da vida. A gente vai morrer um dia. O problema é quando você acorda com sequela. Cara, é forte. Porque ali que 1 mês em coma, depois do hospital 45 quilos mais magro. 1 mês em coma? 1 mês em coma, aí no Hospital das Clínicas. Aí depois ainda fiquei ali até tomar consciência, demorei ainda quase 2 meses. E ali, nesse período, eu não estava enxergando, estava tudo embaçado. E eu não estava andando, só cadeira de roda. Só que você vai tomando consciência, ali você fala, tá, e aí? Tipo, sofreu acidente, vocês vão te comunicando com o tempo. Aí vem o médico e fala, cara, ó, voltar a andar, a gente tá ainda em processo, tá. Já começa a tremer na hora. Tipo, não dá pra dizer que vai nem que não vai. Não, ninguém falava. Caraca. E aí, enxergar nada, tudo embaçado. Aí você começa a bater desespero, cara. Aí, passou 3 meses, aí tive a chance de que ia voltar a andar. E colocaram um ferro aqui dentro, né? Tem uma haste aqui dentro. E aí, enfim, tinha quebrado as costas, por isso que talvez não voltaria a andar. E aí, tive a chance de voltar a andar. Aí, eu juro, comemorei como se fosse, sei lá, a vida. Eu comemorava no hospital, parecia que eu tinha, sei lá, ganhado alguma coisa. Ganhei. Ganhado 7 Big Brother. Aí, ia enxergar, não voltava. Porque os olhos estavam em perfeito estado. O problema era o cérebro, cara. O cérebro, a ligação do cérebro aos olhos. E era neurooftalmologista, né? Que é a ligação e ninguém descobria. Exame, bate desespero, porque ninguém vem com resposta, ninguém fala nada. Aí passou do meio mais um tempo, aí vem um médico, eu lembro, neurooftalmologista do Hospital das Clínicas, que eu lembro até hoje, ele falou, senta aí.
Rodrigo, ó, é o seguinte. O seu olho esquerdo, esse você vai ter que aceitar. Esse não volta mais. Esse embaçou, isso não tem recuperação. Aí você começa a entrar em desespero e fala, calma. O olho direito, ele ficou 4 vezes mais do grau depois do acidente. A gente vai fazer a cirurgia do grau dos 2. E eu falei, doutor, mas como assim? Um olho tal. Ele falou, calma. O cérebro é inteligente, ele se acostuma. Eu falei, não, mas ali pra você entender isso, aí faço a cirurgia e tal. Cara, realmente, hoje eu dirijo, faço vida normal. Mas você aceitar, óbvio que não é igual antes. Tipo, é meio, ruim aqui, lateral. Eu enxergo aqui normal, mas você tem que olhar fixo no meio aqui. Mas eu faço tudo normal hoje. Mas aceitar a sequela foi muito difícil. Foi muito difícil. É algo que... E ainda tem a depressão profunda de um traumatismo craniano, que 95% das pessoas têm, e eu lutei contra. Porque o traumatismo, se olhar na internet aí, 95% tem uma depressão muito forte. Não sabia, nossa? De 3 anos. Não sabia. De 3 anos. E ali foi uma luta gigantesca. Quanto tempo demorou do dia que você teve o acidente até o dia que você já estava andando e já enxergando? O acidente foi em abril ou novembro. Passou um ano. Ou seja, você praticamente não curtiu o pós-BBB no... Não. Foi uma luta. E assim, hoje, quando eu falo, eu sinto orgulho de estar aqui hoje, conversando, tem programa e tal, porque, cara, não tinha condição nenhuma de estar. Não tinha. Tipo, nenhuma. De com sequela, de trabalhar, de viver, de fazer alguma coisa. Não tinha de ter programa. Hoje eu montei, graças à minha empresinha, no mercado financeiro. Eu não tinha condição de nada, zero. E hoje, 3 anos depois... Não tinha perspectiva? Nenhuma. 3 anos depois, eu sinto lá no fundo um orgulho, assim, cara, que legal. Não era pra estar aqui. Não era pra estar nem... então... Claro que era pra estar. Mas, ó, só pra fechar. Esse acidente aconteceu porque você estava andando com 99 e era uma promoção que você tinha ganho no programa. No programa, isso. Tá, e como é que foi o suporte da marca nesse momento? Porque, bem ou mal, o acidente foi... Eu tava muito... Eu não sei nem se eu posso falar muito, mas eu tava no hospital. E aí, na época, cara, ofereceram o primeiro acordo, só como eu tava ferrado de grana, não sabia o que ia ser, se eu chegar, eu aceito, mas hoje, obviamente, que não era pra aceitar, era pra ter aceitado outras coisas mais. Mas, enfim... Deram algum suporte? Não, assim, ofereceram uma cor, mas assim, era pra ser bem mais, assim, hoje olhando, assim, era pra ser bem mais, porque a sequela ficou pra sempre, né, não era uma coisa que aconteceu só o acidente. Mas, enfim, eu não fico voltando muito ou pensando atrás, eu só penso que qual o próximo passo? Porque voltar atrás não vou voltar, não tem como voltar mais. Claro. Aí eu sempre penso assim, cara, eu vou pro próximo passo, minha meta é amanhã, depois de amanhã, semana que vem, a próxima festa, entendeu? Eu perguntei da marca porque a gente está aqui com o representante de uma das marcas... Do mundo, né? Uma das maiores marcas do mundo. E aí você tem uma responsabilidade também num momento como esse, não é verdade? Totalmente, eu acho que, de novo, o seu marketing, ele tem que ser um marketing que tem um compromisso. Você falou que a marca tem personalidade. Qual Tem que é a tua personalidade? Exatamente. Eu acredito muito nisso, que, de novo, vai muito além do produto que você vende e tem que ter o seu compromisso com as pessoas, com a sociedade, com todo o nunca ninguém me procurou, isso. Óbvio, tipo, eu falo isso porque, assim, você pega o Guilherme, cara, o cara vice-presidente e tal. Quantas pessoas ele impacta do dia a dia, com o jeito de pensar, do jeito de trabalhar, quantas pessoas que através dele, cara, vence alguma coisa no dia, vence na semana, vence no mês, quantas famílias depende da visão e do impacto que ele tem. Pois é. As pessoas não têm noção, às vezes. Às vezes, o Guilherme não tem, talvez, noção do impacto que ele tem na vida de tanta gente, tantos consumidores, são milhares. Colaboradores, então, quantas pessoas ele muda a vida ali? Quantas pessoas com pensamento, a visão dele? É por isso que eu acho que a empresa ela tem uma importância na vida, seja de um acidente... Na sociedade, na sociedade, cara. O Guilherme, cara, é muito forte, cara. Acho que o impacto que você tem é muito grande. É muita vida. Eu lembro, eu tô falando porque eu fui, CLT, eu lembro para chegar ali para falar com o diretor, né, eu brinco com esse semideus, não que ele seja, mas... Quantas vidas, a gente dependia de uma visão, de uma meta. Era muita gente, cara. Por exemplo, para mim, R$500 da meta batida era muito dinheiro. Mas era de visão de um cara como ele. Quantas pessoas abaixo dele eram impactadas por causa de um cara como ele. É muito louco isso, cara.
Agora, Rodrigo, quando você começou a se recuperar e você tomou de volta as suas redes sociais, como é que foi você ver que você estava sendo o Brasil todo estava se mobilizando para a sua recuperação, porque nós que estávamos aqui de fora, nós fomos impactados várias vezes durante o dia em várias emissoras de TV pelo seu acidente e todos nós torcemos muito para você. Acho que, logicamente, que a gente torceu muito mais para você, para a sua recuperação do que no Big Brother. E, para mim, você foi o campeão ali no seu acidente. Obviamente, não gostaria que isso tivesse acontecido, mas você foi um campeão, assim, absurdamente. Você teve uma força indescritível. E você viu a mobilização, assim, do Brasil todo orando e lutando ali para a sua recuperação. Imagino que o carinho que você tenha recebido nas redes sociais tenha sido absurdo, né? É isso que o Guilherme estava falando, eu até comentei aqui. Igual o brasileiro não tem no mundo, cara. Isso é uma coisa do brasileiro. Tipo assim, nem te conhecem, sei lá, você tá precisando, tá sofrendo. O brasileiro te abraça independente se te conhece ou não. O Brasil é assim. Eu morei na Austrália, o Guilherme, o mundo inteiro aí, né? Viaja o mundo inteiro, ele deve, né, você sabe. Gol brasileiro, cara, é impressionante. É um amor, é um carinho que te deixa quente. As pessoas falam, pô, mas tô orando aqui de longe. Cara, só de as pessoas passarem, na época eu lembro, passarem, abraçavam você, falar que tá orando, muda você. Muda e o próprio poder da mídia social, né? Da rede social. Porque é usado para o bem, amplifica e as pessoas podiam, o valor e a energia boa. A internet, assim, eu falo, ele é uma faca de dois gumes. Ela é perigosa, mas quando ela é bem usada, né? Ela é bem usada, ela é muito boa. Mas quando não é, ela deixa muita gente doente emocionalmente. E eu vejo muito influencer, aí muita gente é doente emocionalmente porque a internet realmente ela julga da forma que ela acha e é perigoso isso com o ser humano. Se você for levar aquilo ali como verdade suprema, já era, irmão. Você vai ter um desequilíbrio emocional e aí... É gigantesco, é gigantesco. Mas assim, tem que saber usar a internet com responsabilidade. É isso aí. Acho que tudo na vida, né? Tem que ter meio termo ali, não pode ser muito, nem pouco, mas usar com meio termo, com muita responsabilidade emocional ao outro. Porque todo mundo sofre de alguma coisa emocional por causa da internet. Muita gente, tá? Muita Aprendeu, gente. Né, Emerson? Claro. Você para de ficar falando mal de mim nas redes sociais. Não garanto. Hoje sim. Tá Hoje bom, eu não vou falar então nada. já é alguma coisa, Ó, né? falando em saúde mental, saúde emocional, a gente está chegando na parte final do programa, mas a gente tem um momentinho para a gente falar um pouco de autoconhecimento. Começar contigo, Guilherme. Quem é você hoje depois de toda a sua experiência profissional, pessoal, da paternidade? Você é pai, mas você é filho também, tem a oportunidade de estar junto. Você vê, como o Rodrigo falou, as suas atitudes impactam uma cadeia enorme, mas elas vão além e elas entram na sua família. E assim, quem é você hoje, depois de tudo isso que você percorreu e depois dessa noção de que você impacta as vidas de todo mundo? Olha, que pergunta profunda. Mas acho que a minha principal reflexão é esse impacto no outro. Falou da paternidade, eu tenho 3 filhos, né? E eu fui o primeiro homem no Brasil a tirar 6 meses de licença como executivo para ficar com os meus filhos. Legal. É uma licença nova que a minha empresa... E eu lembro que eu comecei a falar com outras empresas para falar o quanto isso me transformou, né? Não só como indivíduo, como pai, mas esse negócio de você começar a perceber que muitas outras pessoas dependem de você. Eu e a minha esposa, a gente cresceu junto na carreira e ela ficou grávida 3 vezes. Então, isso impactou muito o desenvolvimento da carreira dela, né? Claro. E o fato de eu ter licença, teve uma das licenças que eu voltei depois do que ela. E fiquei mais tempo. Então, esses momentos na vida que te fazem botar a coisa em perspectiva, que você entende o impacto que você tem na vida do outro, e que o mundo não gira em torno de você e você é só uma peça de uma coisa muito maior, eu acho que essa é a minha grande reflexão. E eu vou te dizer que a minha profissão me ajudou muito, mas eu acho que a paternidade e esse processo aí me ajudou mais. A gente não falou muito nisso, mas o homem se colocar um pouco mais no lugar, né? Eu lembro que quando eu fui voltar, eu falei assim, mas e a minha função? Vai estar lá? E o meu cargo? Eu vou ser impactado? E aí, quando eu comecei a falar disso, uma mulher que estava me entrevistando, ela falou assim, bem-vindo. É o que todas as mulheres passam quando elas decidem ser mães.
Então, esse foi um processo que me mudou muito. Empatia, né? Exatamente. Mais de empatia. Rodrigo, e você? Você já viveu umas 2, 3 vidas só nessa vida. É. Já- eu- Quem que é você depois de tudo isso aí que você está vivendo? Cara, o sucesso, para mim, hoje, não é medido por onde você está agora, mas pelos obstáculos que você superou. Isso foi o meu maior aprendizado. E, cara, os obstáculos te deixam um legado para você viver a vida, valorizar a vida. E uma coisa que eu sempre falo, a vida tem que saber que você quer ela de verdade. A vida tem que saber que você quer ela de verdade. Você tem que se entregar. E tem muita vida para todos nós. E eu falo todos os dias, tá? Eu oro, eu falo com Deus, eu oro. Eu falo para Deus assim, quando eu vou sair de casa, todos os dias eu não oro por dinheiro, trabalho. Eu oro, falo assim, Deus, quando eu sair de casa amanhã, me usa pro bem. Me usa para impactar a vida das pessoas, seja falando, seja fazendo alguma coisa. Porque se eu estou aqui, me deixa um legado de fazer o bem. Me usa mesmo. E eu acho que é isso que eu quero fazer depois de tudo, trabalhando, vivendo, fazendo e curtindo, celebrando. Quando a gente falou de celebrar, cara, a vida ela é muito boa. Então a gente tem que celebrar, sim. Os problemas são normais. E o dia que você não tiver problema, pode começar a se desesperar, porque realmente você não tem lugar nesse mundo mais. O problema, ele te faz te engrandecer e muitas vezes é superar obstáculos gigantescos. Muito bem. Que lindo, Vamos né? aí, parar de reclamar. Ai, você. tá bom, obrigada. Não venho mais semana que vem, tá, gente? Para. Ó, pra fechar. Guilherme, se alguém que ouviu a gente que quer trabalhar contigo, que quer trocar uma ideia, ou ouvir um pouco da sua visão de marketing ou de consumo responsável, quais são os pontos de contato? Guilherme, fala isso porque eu assistia podcast para tentar ir nas vagas. Eu era recusado em várias vagas, tá? Então, assim, essas grandes empresas, eu ia Isso lá e conta. me cadastrava no LinkedIn. Então, essas falas desses caras eu anotava, puta, que legal, O vou fazer isso. e-mail, Não, né? você tem o noção. Instagram. Não, eu sou muito ativo no LinkedIn. Mais disso, as pessoas têm... Você tem esse poder, né? De impactar. Mas o LinkedIn, para mim, profissionalmente, é a principal Ferramenta. plataforma. É o principal canal. E você, Rodrigo, quem ainda não te segue, ou quem quer que, de repente, a pessoa quer levar você para contar um pouco dessa tua história e mostrar para os outros, falar, gente, tem muita coisa para a gente crescer, muito lugar bom para a gente olhar, ou as marcas que, de repente, ainda não trabalharam contigo, ou que não te levaram para a China, igual a BYD, onde elas te encontram? Cara, assim, eu ainda no meio tô me sentindo estagiário, né? Tô tentando ser apresentador. Tem minha empresa que a gente começou faz 6 meses, mas na minha parte pessoal, que é do mercado financeiro. Como chama essa empresa? Chama Abra Assessoria, que fala da crédito imobiliário e investimento. E eu tô nessa de apresentador, então assim, a gente está tentando agora uma outra temporada no segundo semestre, vai falar de empreendedores, né, de homens, posso falar a palavra? Fodas, que eu acho bem interessante. Eu entrevistei agora o Guilherme Chamal com o Lisandro, que é, para mim, o homem da XP, que trouxe a NFL e a NBA para o Brasil do marketing. O cara é um gênio, Lisandro. Legal. Eu entrevistei na XP e são conversas que, cara, eu aprendo. Eu sentar com esses caras assim, igual o Lisandro, com o Guilherme, com o outro Guilherme, cara, é uma aula. É uma aula de marketing, de visão comercial. Porque, assim, é muito gostoso quando vocês estão fazendo podcast. É uma delícia que a gente trocar ideia. Desculpa, eu nem lembro que tem câmera aqui. Tô aprendendo, tô ouvindo vocês. É muito gostoso. E me encontra na rede social, me dá uma chance. Tô tentando ser apresentador, tô tentando ser efetivado. Tô saindo do estágio para ser efetivado. E é isso, cara. Rodrigo Mussi, tanto no YouTube, no Instagram, tem no TikTok, no Kawaii. E tamo lá, tentando. Viu Ei, só, Emerson? Gostou? Você gostou? do programa? Eu gostei disso. Adorei. Eu adorei. E olha, eles são fortes concorrentes a ganharem os nossos prêmios dos melhores do ano, viu? Olha. Falo é mesmo. É um prêmio que não existe, mas que a gente vai Vai criar. esse ano vai Tá? lá. É um prêmio que a gente realmente vai criar Esse esse ano junto com o Johnny Walker. Vai ter o Framboesa de Ouro também, que é aquele Oscar ao contrário, né, do pior filme do ano, você já viu esse? Já. Vai. O pior do ano, sempre esse tem, né? não precisa. Não precisa, Não, né? mas aí vocês vão estar vocês não aqui vão tá, bebendo um vocês vão tá na outra negócio, ponta. entendeu? Para ver quem vai ser o pior do ano, porque a gente expõe que também o que não Vamos foi fazer tão... esse exposed. Exatamente. Bom, gente, obrigado pela companhia. De nada. Lembrando que o REC no Nova Brasil vai ao ar toda terça-feira do meio-dia 1 no Jura? Instagram e no YouTube. Jura? E a qualquer momento nas ondas da... Nova Brasil. É isso aí, gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau.